Depois de tantos episódios, chegou a hora de juntar tudo que a gente viu até aqui e hoje eu vou te mostrar o meu passo a passo definitivo para calcular os fios no macramê com confiança, sem chutes e sem desperdício. O cálculo de fios, ele não precisa ser um bicho de 7 nós, mas ele também não tem uma fórmula mágica. Ele, na verdade, é uma sequência de decisões que você precisa aprender a fazer com lógica e prática. Então, quanto mais você repete esse processo, mais natural ele fica e daqui a pouco você vai estar calculando tudo de cabeça. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu organizo o meu processo de cálculo em 5 etapas simples. Primeira etapa, você vai entender o que vai ser produzido. Seja para uma encomenda ou para uma peça que você vai ficar ali para você precisa ter algumas informações. Primeiro, as dimensões da sua peça. Qual largura e altura que você quer para essa peça? Se for uma peça circular, qual circunferência você vai precisar preencher. Depois, você precisa ter ali algumas referências. E essas referências não precisam ser outras peças de macramê. Pode ser uma estampa, um desenho, algo que você tenha visto ou algo que esteja só na sua cabeça, mas que te ajude a entender qual vai ser o estilo dessa peça, qual vai ser o preenchimento, qual vai ser o tipo de nó que você vai escolher. E terceira informação que é muito importante para a gente poder calcular os fios é o fio que você vai utilizar. Todas essas 3 informações você já começa anotando aí na ficha do cliente ou na ficha da peça. Segunda etapa, a gente vai estimar a quantidade de fios. Ainda não é o comprimento do fio, mas sim a quantidade de fios que a gente vai precisar cortar. Para isso, você vai conhecer o seu fio. Você vai pegar pequenos pedaços, podem ser aí de 20, 30 centímetros, e você vai fazer uma amostra de um nó duplo. A partir dessa amostra, você vai anotar no seu repertório de cálculo, que você também vai iniciar toda vez que você for trabalhar com um novo fio, você vai anotar essas novas informações da sua amostra com aquele fio, e você vai deixar registrado a largura do seu nó, a altura desse nó e o quanto que você gastou para produzir ele. Então, sempre antes de fazer a amostra, você vai anotar quanto que tinha aquele fio que você cortou e depois de fazer o nó, você vai medir quanto que sobrou para saber o gasto desse nó com o fio que você está utilizando. E aí, para descobrir a quantidade de fios que você vai cortar, você vai pegar a largura desse nó e vai dividir pela largura que você quer para sua peça. O resultado vai ser a quantidade de nós que você vai ter que repetir. E como cada nó duplo utiliza 4 pontas, você vai multiplicar essa quantidade de nós por 4 e aí você vai ter o total de pontas que você precisa para sua peça. Se você tiver o seu quadro criativo, você pode até pular essa etapa, porque o desenho que você vai montando já vai te dizer a quantidade de nós que você precisa para chegar naquela medida. E com a cartinha que vai junto com o quadro, você consegue também converter e descobrir qual quantidade você vai precisar com outros tipos de fios. Terceira etapa, a gente vai identificar onde está a altura útil da peça e onde estão os espaços vazios. Se você ainda não sabe identificar esses dois elementos, volta no episódio 3, onde eu explico tudo sobre isso. Sobre a altura útil, a gente vai descobrir a quantidade de nós que serão feitos na altura da peça. Para isso, com base ali na sua referência ou no desenho que você criou, você vai traçar uma linha vertical imaginária no ponto mais cheio da sua peça e você vai contar quantos pontos aquela linha está cruzando. E eu falo pontos porque essa linha ela pode ser cruzada na imagem de referência que às vezes você não vai estar enxergando realmente onde estão os nós. Ela pode ser feita também no desenho que você vai montar no seu quadro criativo e ali já fica bem claro a quantidade de nós. A gente vai sempre seguir essa linha em uma coluna ali da grade do quadro criativo. E você também pode traçar essa linha em um esboço super simples. Se você desenhar a sua peça somente com linhas, às vezes só criando um padrão geométrico, se você traçar essa linha na vertical, você também vai contar quantos pontos, quantas linhas essa linha da vertical está cruzando. E depois a gente vai pegar essa quantidade de nós que a gente está estimando ali na altura da peça e vai multiplicar pelo gasto do seu fio com cada nó, que a gente descobriu nas etapas anteriores. Esse vai ser o gasto com a altura útil. Depois a gente vai encontrar os espaços vazios da nossa peça, que a gente pode até considerar a altura total da peça se for uma trama bem aberta, bem vazada, isso vai facilitar o cálculo, ou a gente pode considerar
somente as franjas, caso o restante da peça seja bem preenchida e a gente já esteja considerando o gasto ali na altura útil, ou às vezes em peças que tem a trama bem fechada e não tem franjas, como por exemplo uma peça completamente fechada no nó festonê, como no caso do pixel macramê. O espaço vazio ali é praticamente inexistente, então ele pode entrar como, na verdade, uma margem de segurança que a gente coloca nas próximas etapas. E para seguir, a gente vai somar essas duas informações, o gasto com a altura útil e o gasto com os espaços vazios. E quarta etapa, a gente vai definir a margem de segurança, que é o último fator para a gente somar e ter o comprimento do fio. Para definir essa margem de segurança, a gente precisa considerar o tipo de nó que a gente está utilizando, o tipo de fio e a sua experiência no macramê. O tipo de nó influencia principalmente se ele for mais denso. O nó cereja, por exemplo, é um nó que gasta bastante. Então, se eu for fazer uma peça completamente preenchida com esses nós, eu vou precisar de uma margem de segurança maior. O tipo de fio também influencia, porque quanto mais grosso, mais ele vai gastar por nó. Então, se você estiver utilizando um fio mais espesso, você vai ter uma margem de segurança maior também. E a experiência no macramê conta por conta da tensão do nó. Quando a gente é mais experiente, a gente acaba tensionando os nós de uma forma mais uniforme. Então, a gente tem mais previsibilidade do quanto que a gente vai gastar em cada nó. Quando a gente ainda é muito iniciante, a gente pode deixar um nó muito mais frouxo que o outro. E isso precisa entrar na nossa conta. Então, se você é mais iniciante e você ainda sente que os seus nós não ficam muito uniformes, coloca uma margem de segurança maior. É sempre melhor sobrar do que faltar no final. E essa margem de segurança também vai depender de quanto você quer estar livre para criar ali na sua peça. Se você não tem o desenho fechadinho, ou você quer poder adicionar alguns detalhes, mudar alguma coisa na hora que você estiver produzindo, coloca mais margem de segurança, coloca a sua margem criativa aí dentro para você poder ter um comprimento maior de fio, para poder trabalhar em detalhes adicionais que vão surgindo ali na hora que você estiver tecendo a sua peça. E para calcular tudo isso, você vai somar as etapas anteriores, vai somar o gasto com a altura útil, o gasto com os espaços vazios e o gasto da margem de segurança. São esses três elementos que a gente soma para descobrir o comprimento do fio. E a quinta e última etapa é a montagem do plano de corte. Tudo que eu comentei até aqui é quando a gente considera cortar o mesmo comprimento de fio para todos os fios da nossa peça. Mas quando a gente não tem uma trama uniforme, onde todos os fios serão gastos da mesma forma, a gente precisa desse plano de corte. E nesse plano, você pode separar a sua peça em grupos, como eu mostrei no episódio 5, para você poder analisar os detalhes com mais precisão. No seu desenho, você vai analisar o caminho dos fios, qual o papel que cada fio está tendo ali na sua peça. Você vai identificar se você tem algum fio que está funcionando somente como fio guia, algum fio que não está produzindo nenhum nó e está ali atuando somente de forma passiva. No caso de trama de nó duplo alternado, por exemplo, o segundo e o penúltimo fio, ele passa reto por toda a trama. Esse é um fio passivo que poderia ter um comprimento diferente do restante da peça. Os fios que passam por dentro do nó espiral também são fios de preenchimento, que precisam ter um comprimento diferente se você não quiser ter desperdício. E você vai reparar também se tem alguns fios que estão fazendo várias sequências de nó e que precisam ter um comprimento maior do que os outros. No seu desenho, você vai identificar onde esses fios entrarão ali no início da sua peça, quando você estiver posicionando todos os fios. E aí você pode estimar o comprimento desses fios que serão diferentes até mesmo na hora que você for produzir, como no caso do fio guia ou de alguns fios de preenchimento, que às vezes tem somente o caminho, né, o comprimento do caminho que ele vai percorrer. Agora, se na sua peça você identificou algum fio que tem um comportamento muito diferente do que o fio na amostra principal que você utilizou para calcular o comprimento, provavelmente você vai precisar fazer uma amostra separada da trama específica que você vai utilizar com aquele fio. Então, tudo depende da trama. Se você chegou até aqui sem assistir os vídeos anteriores, volta, assiste tudo com calma, porque entender essa análise do caminho dos fios é muito importante
para a gente poder calcular. Esse passo a passo que eu utilizo, ele não é um molde engessado, ele é uma forma de organizar o olhar criativo que a gente tem. Com o tempo, isso vira intuição, e quanto mais você observar o comportamento dos fios, mais natural esse processo se torna. Se quiser reforçar algum ponto, volta nos episódios anteriores, eu vou deixar a lista do que eu falo em cada episódio e o link para cada um deles na descrição desse vídeo. E se você quiser criar e praticar de uma forma mais lúdica, o quadro criativo é uma ferramenta que eu criei e que eu utilizo para deixar todo esse processo mais fácil. Na descrição do vídeo também vai ter um link onde você encontra todas as informações para você poder ter o seu. Se essa série te ajudou, me conta aqui nos comentários, curte esse vídeo para me ajudar a crescer o canal. Se inscreve para você não perder mais vídeos como esse e compartilha com uma pessoa que também quer aprender a enxergar o macramê de forma inteligente. Essa foi a nossa despedida dessa série Conta Comigo, mas se você ainda tem alguma dúvida sobre cálculo de fios, coloca aqui nos comentários que quem sabe eu consigo trazer um vídeo extra para poder te ajudar. E até o próximo quadro aqui do canal.